boa noite, né? A gente vai começar agora a última sessão desse dia, uma sessão relativamente pequena, né? Na realidade são 3 trabalhos, mas tivemos a confirmação apenas dos 2 primeiros. Né? O último trabalho, bom, a informação que chegou, sendo que a Carolina, a Poliana e o Paulo Henrique não estão presentes nesse último trabalho, não vai se apresentar. Tá? E antes de começar, propriamente dito, a sessão, o pessoal está entrando no auditório, eu só queria fazer um rápido comentário. Em primeiro lugar, parabenizar os palestrantes, ou seja, as pessoas que apresentaram o trabalho nas últimas 2 sessões, né? A última nem deu tempo de fazer perguntas, né? Dar os parabéns ao Paulo, à Vanessa, né? Ao Rafael, Claré, né? E outros. Eu acredito que deva ter acontecido algum debate no cafezinho. O Fábio está presente também? Não está? Queria dar os parabéns também para o Fábio, apesar de ele não estar presente. Eu teria umas perguntas para o Fábio, né, para fazer. Bom, mas eu acho que vão ter outras oportunidades. A gente vai fazer essas perguntas ao longo do evento. Tem toda manhã para fazer essas perguntas. Né? Bom, então, o primeiro trabalho é da Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Foi feito pelo Mauro Cândido e sob a orientação da professora Poliana Moraes. Então, o título do trabalho é Confiabilidade de pilares de madeira em situação de incêndio. Então, um trabalho em confiabilidade. A gente vai discutir rapidamente confiabilidade aqui, né? Acho que tem outro aluno também, deve ser o seu colega, que trabalha com confiabilidade. Então, por favor, Aula, são 8 minutos, Aula, são parênteses, 8 minutos, né? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Auro Cândido Martelo Júnior e eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da UFSC. Juntamente com a professora Poliana Moraes, nós fizemos o seguinte trabalho: confiabilidade de pilares de madeira em situação de incêndio. Bom, estruturas de madeira em situação de incêndio. Elementos estruturais de madeira em situação de incêndio apresentam redução de seção transversal devido à carbonização da madeira. Essa redução pode ser determinada pelo método de seção reduzida. Ele permite determinar a espessura da camada carbonizada de madeira. E para um elemento com 4 faces de pós-incêndio, desprezando os arredondamentos das arestas, temos a seguinte formulação: para a base e a altura da seção, levando em consideração a taxa de carbonização da madeira e o tempo de exposição ao incêndio. A confiabilidade estrutural no método de confiabilidade de primeira ordem, forte. O objetivo da confiabilidade estrutural é quantificar e avaliar a segurança de estruturas se utilizando a teoria da probabilidade. Requisitos básicos podem ser equacionados na forma de estados limites. Para o método form, a equação de estado limite é aproximada por uma função linear, definindo de maneira aproximada o domínio de integração. Essa aproximação é conseguida sob o chamado ponto de projeto. E a distância entre a origem e o ponto de projeto é o denominado índice de confiabilidade, representado por beta. Utilizando esse beta na seguinte forma, negativo, na distribuição normal padrão, podemos obter uma probabilidade de falha. Nesse trabalho foram desenvolvidas 4 equações de estados limites a partir da NBR 7190 de 1997 para pilares de madeira. Primeiramente, o estado limite de compressão da equação G1, onde temos a resistência para a fibra da madeira e a tensão normal de compressão na seção. Também foi desenvolvida uma equação de estado limite para a flex compressão, G2, que levou em consideração a carga concentrada e a carga distribuída. Também foram desenvolvidas equações de estado limite para o estado limite do critério de estabilidade
para um pilar curto com índice de desbloqueios menor que 40, a equação está limite é a mesma para flex e compressão, para Z2. Para um pilar medianamente esbelto com índice de desbloqueios entre 40 e 80, foi desenvolvida a equação Z3. E para um pilar esbelto com índice de desbloqueios maior que 80, mas menor que 140, foi desenvolvida a equação G4. Foi realizado um estudo de caso, onde foi utilizado o método de confiabilidade da menor forma através do software RISC-Plus. Foram simulados 5 pilares, com um comprimento de 5 metros. Cada pilar tem a seção transversal de 0,4 metros quadrados. Foram utilizadas 5 diferentes relações de base altura, de 1, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2, com essas seções transversais. O intervalo de exposição ao incêndio foi de 0 minutos até 200 minutos, a variável a cada 1 minuto. E a taxa de carbonização da madeira foi considerada linear e a redução foi sem considerar os regulamentos dos campos. Aqui temos um esquema do pilar, onde temos um pilar rotulado na base e com os deslocamentos horizontais restringidos no topo. Temos a carga G mais Q, a ação permanente variável, concentrada, e a ação do vento distribuído. Com variáveis aleatórias do problema, temos a ação permanente G com distribuição normal, a ação variável Q com distribuição gama, a pressão dinâmica do vento W com distribuição log normal, a taxa de carbonização da madeira com distribuição log normal, o modo de velocidade para os subs da madeira com também distribuição log normal, e a resistência para os subs da madeira FC0 com a distribuição também log normal. Como resultados para a compressão, temos no gráfico da esquerda, no eixo Y, a probabilidade de falha, e no eixo X, o tempo de incêndio. No gráfico da direita, que representa a mesma coisa no gráfico da esquerda, só que agora em função do beta, que é a índice de confiabilidade, e o tempo de incêndio. Notamos que, quanto maior a relação, para a compressão, quanto maior a relação base-altura, maior é o índice de confiabilidade da seção. Para a flexo-compressão, ao contrário, notamos que quanto menor o índice da relação base-altura, maior é o índice de confiabilidade. Mas, para o índice a relação base-altura de 0,2, como se trata de um pilar com uma altura muito alta, uma altura muito maior que as outras, e uma base menor, notamos aqui, nesse gráfico iniciando, que ele teve um valor menor que o índice de confiabilidade. Para a estabilidade da seção, no primeiro gráfico, para a estabilidade na maior distribuição da direção de maior inércia, e no outro para a estabilidade do índice de desbloqueio, então não estão representados. Também foi realizada a sensibilidade às variáveis obrigatórias. Aqui no gráfico A temos para a compressão, no B para a flexo-compressão, para o C a estabilidade na maior direção de maior inércia e no D para a estabilidade na direção de menor inércia. Notamos que a variável aleatória mais importante nos tempos iniciais para a compressão é a ação variável e a resistência à compressão para as firmas. Para a flexo-compressão, temos que o vento é a variável aleatória mais importante nos tempos iniciais. Para a direção de menor inércia, temos novamente a variável aleatória, a ação variável como a mais importante. E para a direção de menor inércia, também a ação variável como a mais importante. Podemos notar que, conforme passa o tempo de incêndio, a taxa de carbonização, representada pelos gráficos em vermelho, se torna a variável aleatória mais importante na análise. Como conclusões, temos que o critério de compressão, a degradação da seção pelo incêndio, diminui a área efetiva resistente de forma diferente entre as relações pH. Para a flexo-compressão, a seção transversal com carregamento na direção de maior inércia e menor relação pH tende a resistir mais, mas existe um limite em que a degradação da menor direção passa a ter grande influência na análise, pois ela é consumida mais rapidamente. Bom, essa sessão é toda da Universidade Federal, não era de São Carlos, na verdade. Né?
Escola de Engenharia São Carlos. São Carlos. O primeiro de Santa Catarina, o segundo de São Carlos. O terceiro seria Santa Catarina também. É isso, né? Bom, então Gisele, o título é Análise Experimental de Elementos de Madeira em Situação de Incêndio. Né? Você tem 8 minutos para apresentar, talvez 9. Então, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu trabalho em parceria com a empresa Tec Verde, de Curitiba, do Paraná, onde a finalidade era realizar ensaios de avaliação do tempo de resistência ao fogo, tendo como finalidade fornecer subsídios para que a empresa participasse aí do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Como objetivo no presente trabalho, eu vou apresentar uma análise comparativa entre dois tipos de revestimento que são utilizados na parte inferior dos contrapisos, que são o gesso padrão e o gesso resistente ao fogo. Analisar se faria ou não diferença a utilização com uma resistência maior. O trabalho foi baseado utilizando 2 painéis de madeira, um forno horizontal, que tem por 3, 4 e 1,5 de medidas internas, utilizando a curva de incêndio padrão. O forno foi posicionado dentro do forno, na parte inferior, foi realizado os contrapisos pela empresa, toda junta, condições de apoio foram realizadas como é utilizado na obra. O revestimento ele foi preparado no laboratório por próprios funcionários da empresa para garantir assim que a gente mantenha o que realmente acontece em obra. E foram utilizadas 2 camadas, tanto da placa de gesso padrão quanto da placa de gesso resistente ao fogo. Os elementos eles foram posicionados na parte superior do forno. Para isso, nós fizemos um quadro de apoio que foi posicionado aqui na parte superior. Os contrapisos eles foram então montados em cima desse quadro. Para medir as temperaturas internas foram utilizados termopares do tipo K. Dentro das vigas de madeira foram posicionados 2 termopares ao longo da seção transversal, um pouco mais na parte inferior e um no centro dessas vigas. Foram posicionados também 4 termopares ao longo entre as cavidades, né, como pode ser observado aqui na imagem, entre as nossas vigas de pinos. Então foi posicionado termopares na placa de gesso, na parte superior, para que a gente consiga controlar as temperaturas no interior dessa cavidade. Como o forno não possibilita que nós consigamos ficar acompanhando, né, visualmente os ensaios, os termopares eles são os nossos olhos no interior do forno. E na parte superior, para atender a norma, foram posicionados 6 termopares na parte superior para medir aí o isolamento térmico. Nós, como não fizemos o contrapiso com o concreto que a empresa utiliza nas obras, o nosso carregamento também estava contabilizando esse reforço aí do contrapiso, e as outras medidas aí do carregamento foi estipulado de acordo com a norma brasileira de madeira 7190. O ensaio, na hora que é realizada a finalização, a madeira é um elemento que, quando a gente cessa o forno é um forno a gás, onde nós temos 8 queimadores. Quando nós desligamos o forno, a madeira ela continua a queimar. Então é necessário que nós façamos aí a remoção desse elemento, senão ele vai continuar queimando até ir à ruína e a gente não fica assim o nosso equipamento. Então, antes de terminar o ensaio, quando a gente termina o ensaio, desligamos os queimadores, nós fazemos essa remoção do elemento e apagamos ele aí na parte inferior com um jato d'água. Essa finalização, em média, demorou aí no máximo 5 minutos em todos os ensaios que foram realizados. Então, alguns resultados que nós obtemos aí, nesses resultados eu mostro a temperatura média, tanto do gesso padrão quanto do gesso resistente ao fogo. O que nós podemos observar é que dá em média 10 minutos de diferença entre o gesso padrão e o resistente ao fogo. Aqui em torno de 35 minutos foi quando nós observamos com o gesso padrão
a queda do gesso, né? Então, quando caiu o gesso, né, o revestimento inferior, nós começamos a observar um aumento exponencial da temperatura. Para o resistente ao fogo, demorou em média aí mais 10 minutos, então ocorreu aí em torno de 45 minutos essa queda da primeira camada de gesso. Aí passou uns 5 minutos, a segunda camada de gesso também já estava se deteriorando, ela veio a colapso. O ensaio com placas padrões demorou aí em torno de 50 minutos, em torno de 49 minutos foi quando nós desligamos o forno, né, os queimadores, e o com resistente ao fogo ele prolongou aí até os 73 minutos. Aqui nós temos as temperaturas médias na face superior do elemento. De acordo com a norma, ela exige aí que para isolamento térmico, a média dos pontos, né, não ultrapassa 140 graus, e em pontos específicos, né, em pontos locais, essa temperatura não pode ultrapassar 180 graus. No incêndio com a placa de gesso padrão, a média ficou em torno de 75 graus, abaixo aí, né, dos 140, e no resistente ao fogo essa média foi 85 graus, só que foi um tempo superior de ensaio. Como conclusões, na placa resistente, a placa de gesso padrão, o tempo de ensaio foi 49 minutos, a temperatura média da face exposta 75 graus, então passando aí em relação ao isolamento térmico, atendeu às exigências da norma. A relação da estanqueidade, que a norma exige que seja verificado aí, se não vai apresentar nenhuma fissura no elemento que possa começar a provocar uma inflamação no chumaço de algodão, nós verificamos em pontos do elemento e não aconteceu essa inflamação, então também foi verificada a estanqueidade do elemento. A questão da resistência ao fogo, a norma ela exige aí para casas, né, residenciais, classe P2, que vai em altura de 6 a 12 metros, que esse tempo de resistência ao fogo seja em média de 30 minutos. Então, para incêndio com placa de gesso padrão, foi em torno de 49 minutos o ensaio. Para placa de gesso, 73 minutos, também aí teve a nossa temperatura média na face exposta, né, atendendo aos requisitos da norma, sendo inferior a 140 graus, e também atendeu aos nossos requisitos de estanqueidade e resistência e isolamento térmico. Então, agradecimento, né, à empresa TecVerde, que financiou aí todo o trabalho, a FAPESP, né, pelo financiamento do forno, e as demais entidades. Gisele, por favor. Vocês são muito bom, gente, perguntas? Professor Ricardo, temos direito a 2 perguntas, apenas 2 perguntas pelo tempo da próxima palestra. Tem uma pergunta lá no... Por favor. Já está chegando. Primeiro eu gostaria de parabenizar os trabalhos, taxa de normalização e o Lauro. Na verdade, eu só ia fazer um comentário, achei os trabalhos magníficos, inclusive, mas eu pediria para, acho que deve ter acontecido algum equívoco com relação à citação de uma imagem do trabalho do Lauro, que é atribuída ao Chile, se não me engano, em 2011, mas na verdade eu lembro de uma tese de doutorado em 2009, que é o eucaliptos grandes, certo? Se você puder verificar para fazer essa correção. Certo. Eu funcionou, professora, também no trabalho que eu tinha, de onde eu tirei a figura, mas eu vou pesquisar para ver bem a origem. Exato, porque realmente, inclusive, o D3 é a marcação do corpo de prova. Sim. Ok? Obrigada. Mais alguma pergunta? Bom, eu tenho, na verdade, um pedido de desculpas e uma pergunta para você. Pedido de desculpa para dizer, primeiro, como é que eu vou esquecer? Você é da USP, na verdade, de São Carlos. Eu chamei a Gisele na Universidade Federal de São Carlos.
eu acho, né? Mas muito próximo, mas como é que eu posso me esquecer? Agora vai uma propaganda muito grande, já fez doutorado simplesmente no melhor programa, pelo menos hoje, que o Facuri não me deixa mentir, o único na área de estruturas que é o que tem a nota 7, e para quem não sabe, a nota 7 é a maior nota que qualquer programa de pós-graduação, na verdade, pode ter. Então, desculpe, eu tenho uma pergunta para o Auro, eu vou devolver de certa forma algumas perguntas que foram feitas sobre CSASA. Primeiro, em relação a tempo educacional, porque a gente sabe que esses problemas de confiabilidade demandam realmente tempo, era a preocupação exatamente do Ricardo lá, quando perguntou sobre o CSASA. E mais ainda, com relação a esse software, você falou muito pouco, você simplesmente utilizou, mas é levado em consideração os efeitos mobiliários, enfim. Queria que você falasse um pouquinho dessa ferramenta. Certo. O software RT, o Risk Tools, ele é um software de confiabilidade geral. Então, na confiabilidade, a gente tem uma equação dos Estados Unidos. Então, é com essa equação que a gente desenvolveu no trabalho que a gente entra no programa. Então, a gente bota as variáveis aleatórias da equação do programa e ele dá o resultado. Não avalia a nominalidade, não é um programa estrutural. Sim, muitas vezes. Sim, cada vez eu controlo. Depende do problema. Essas equações são simples, então elas rapidamente são realizadas, resolvidas. A gente tem alguns algoritmos de confiabilidade que a gente integra com um programa de elementos finitos. Quando a gente integra com um programa de elementos finitos, que demora para rodar. Porque cada vez que a gente roda um elemento finitos, ele tem que rodar uma vez. Então, assim, que nem no caso dos colegas que demoravam 1 minuto cada uma para rodar o algoritmo de elementos finitos, para nós importa porque a gente tem que fazer muitas vezes até convergir o resultado. Só mais uma pergunta. Alguém? Boa tarde. Só complementando o que o Aldo falou, que é meu colega, o tempo computacional, no caso que ele está avaliando, não foi tão interessante, tão importante, porque quando a gente usa uma equação de estado limite, que é uma equação pronta, a análise de confiabilidade se torna mais rápida. Quando a gente faz uma análise utilizando elementos finitos, nós não temos exatamente a equação. Então, a gente faz uma avaliação e tem um resultado, mas nós não temos a equação. O que pode ser feito é uma análise usando redes neurais, e aí você poderia ensinar ao computador certa lógica, e ele, após um certo número de avaliações, ele entenderia essa lógica e daria uma equação que você poderia utilizar para a análise de confiabilidade. Ele se tornaria mais rápido nesse caso. Só para encerrar, eu queria agradecer ao Thiago e ao Jefferson também, que está nessa última sessão, esse segundo dia. E eu declaro então um encerramento. Tem uma reunião agora? Teremos sim uma apresentação, professor. Tem uma última apresentação. Exato, uma última apresentação. Obrigado aos apresentadores, mais uma vez. Agradecemos ao professor Ricardo Azevedo, aos apresentadores da sessão temática número 7. Teremos 2 breves avisos agora, antes do próximo evento. Lembrando a todos que os certificados desse evento serão disponibilizados em formato digital através da plataforma de inscrição em nosso site. E lembrando também que teremos nosso jantar essa noite. Será realizado no restaurante Parrachachá, aqui mesmo em Boa Viagem. E quem ainda não adquiriu seu voucher pode se dirigir à secretaria do evento pelo valor de R$70. Teremos nesse momento
o segundo encontro técnico-profissional do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Vamos à formação da mesa oficial. Felizmente, o Coronel Manuel Cunha, comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, não conseguiu chegar ainda, mas assim que ele chegar, a gente faz essa composição da mesa com ele. E convido nesse momento para compor a mesa o Coronel Marcílio Rossini, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco. Convidamos o Coronel Cássio Armani, comandante-geral do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Convidamos o professor José Jefferson, nesse ato representando a UFPE, organizador do quarto SILASE. Os componentes da mesa podem sentar, por gentileza. Eu passo a palavra nesse momento ao subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco, Marcílio Rossini, para a abertura dos trabalhos. Boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos, senhoras e senhores, caros companheiros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco. Para a gente é uma grande honra estar aqui diante da Universidade Federal de Pernambuco, tá certo? E o nosso amigo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Coronel Armani, participando desse evento. Esse evento que a gente teve a oportunidade de, nesses 2 dias, conhecer áreas muito técnicas que nos deixa cada vez mais assim, surpreendido, porque a gente percebe que a comunidade científica está estudando, está se aprofundando na questão da prevenção contra incêndio. Então, nesse primeiro momento, a gente ficou muito encantado, certo, com essa disposição, não só aqui no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil, e com representação também de Portugal, e dos Estados Unidos aqui nesse encontro. Então, para a gente participar desse momento, certo? Meio que concluindo esse dia de terça-feira, nesse momento eu gostaria de dizer que o nosso excelentíssimo comandante-geral, o Coronel Cunha, chega, eu gostaria de convidá-lo até a mesa. Salve de palmas, por gentileza. Então, como eu estava dizendo, foi emoção. Tá vendo, comandante? Você chega, até as cadeiras se emocionam. Então, eu estava dizendo, comandante, da importância da gente estar aqui participando desse momento ímpar, né? E dizer que Vossa Senhoria, Vossa Excelência, tem realmente demonstrado o interesse por essa área de pesquisa para que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco se faça cada vez melhor para melhor atender a sociedade daqui de Pernambuco. Aqui no Estado, nós estamos nos empenhando muito na parte de prevenção contra incêndio. Você tem ideia, Coronel Armani? A gente meio que descentralizou a atividade técnica, dando uma ênfase maior, fazendo com que ela estivesse com o comando próprio em todo o estado de Pernambuco. Isso fez com que a presença da prevenção fizesse a diferença em todo o nosso estado. Então, aqueles que residem aqui no estado de Pernambuco estão percebendo que o rigor na prevenção está cada vez maior. Para que alguns fatos não venham acontecer aqui no nosso estado, como nós estamos presenciando, acontecendo não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né?
para dar referência do grande incidente que teve na Inglaterra. Então, essa dedicação e esse empenho, que se iniciou em 2014, quando o comandante Cunha se predispôs a fazer esse trabalho, ela vai migrar sim para essa área de pesquisa. Eu creio que hoje nós já percebemos a presença aqui de vários oficiais do Corpo de Bombeiros e trouxemos hoje, senhoras e senhores, o curso superior do Bombeiro Militar. Nós estamos aqui com mais de 30 oficiais para aproveitar e participar da sua brilhante palestra, que com certeza será, pelo conhecimento que o senhor tem nessa área, para que a gente possa absorver e nos preparar, se Deus o livre, aconteça algo daquele porte aqui na nossa refinaria. Então é preocupante, né? E a gente tem que realmente estar qualificado para atuar nessa situação. Bem, fechando minhas palavras, eu gostaria de dizer apenas que eu estou muito grato, né? Fiquei muito, digamos assim, surpreso, né? Com algumas áreas aqui que foram apresentadas, principalmente a área de tecnologia. Eu tive a oportunidade de ver algumas palestras com avanço que se pode ter utilizando a tecnologia na área de análise de vistorias, certo? E eu tenho certeza que a nossa intenção é cada vez mais avançar para prover uma melhor segurança aqui do Estado de Pernambuco. Se me permite, a licença da palavra, não sei se o comandante gostaria de, nesse momento, aqui também abrir esse encontro, tá certo? Com a vossa palavra. Ok, pessoal? Eu só tenho a agradecer essa oportunidade que nos foi dada. A Universidade Federal saiba que o Corpo de Bombeiros estará de portas abertas para fazer mais parcerias, não só aqui no âmbito do Estado, mas também no âmbito do Brasil como um todo. Muito obrigado. Não quero me alongar muito, mas eu não podia me furtar em cumprimentar o professor Jackson mais uma vez por tudo que está sendo feito, ele e toda a sua equipe da Universidade Federal de Pernambuco, junto com o bombeiro, junto com os acadêmicos e os professores. Enaltecer aqui a presença de um amigo, de uma pessoa super do bem, como ele diz, como comandante do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Armando. Estou ansioso também, vim, deixei tudo que tinha a fazer para poder estar aqui também, para prestigiar essa palestra de abertura aqui com o nosso Coronel Armando. Quero agradecer a oportunidade da universidade, agradecer ao nosso magnífico reitor, o professor Anísio Brasileiro, pela abertura, pela essa simbiose que a gente está tendo entre universidade, o público civil, a sociedade civil e o Corpo de Bombeiros. Então foi muito prazeroso, há um ano atrás, recebê-lo no Comando Geral e a gente fazer essa interação com o Corpo de Bombeiros, onde, como o senhor sabe, estamos aqui participamos desse congresso com 56 integrantes da corporação e hoje, nessa abertura, numa temática voltada ao Corpo Bombeiro, que será todo dia de amanhã, com mais todo o curso superior de bombeiro militar, ou seja, todos os tenentes coronéis e majores da corporação. Então, esse curso são 36 oficiais superiores com algumas representações de outros estados. Nós temos representações do Rio Grande do Norte e do Mato Grosso do Sul, que prestigiam e abrilhantam esse curso na interação de troca de conhecimento. Então, quero cumprimentar mais uma vez todos, não me alongar, porque quem hoje vai fazer o uso da palavra e nos colocar para interagir e nos dar a oportunidade de falar um pouco mais de contra-incêndio, que é uma área tão difícil, tão problemática dentro do Brasil, tão pouco respeitada, que a gente tem que alçar maiores voos. Só para ter uma ideia, professor, ontem, por solicitação do vice-governador, o comandante-geral e mais uma pequena equipe foi para a reunião da FIEP
com todos os empresários que representam as classes de empresariados dentro do estado de Pernambuco. E um dos focos era a segurança, era a proteção contra incêndio, era o atestado do Corpo de Bombeiro, era a validade desse atestado, era o projeto de segurança e a execução desse projeto. Então, a sociedade tem que se voltar a essa realidade e necessidade para que a gente possa, com isso, melhorar os nossos serviços. E essa interação hoje, para mim, é um divisor de águas que a gente vai lucrar muito na corporação, com o que está sendo exposto aqui no 4º Congresso, né, e o que vai ser feito no futuro próximo do Bombeiro e para Pernambuco, principalmente. Mais uma vez, muito obrigado pela presença dos nossos palestrantes e amigos que vieram de outro estado. Aproveitem um pouco, prolonguem essa estadia aqui em Pernambuco, né? E um bom retorno para quem estiver voltando para as suas casas. Muito obrigado. Nesse momento, teremos a palestra intitulada O Incêndio no Terminal de Combustíveis em Santos, ministrada por Cássio Armani, coronel e comandante da operação de combate a esse incêndio. Peço por gentileza que os integrantes da mesa retornem aqui para junto do nosso público para iniciarmos a palestra. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, agradecer a Deus a oportunidade da gente estar aqui presente hoje para compartilhar essa experiência. Depois de 2 dias de trabalho de tanta excelência, a responsabilidade dos meus ombros aqui está um pouquinho pesada para mais, né? Queria que desconsiderasse um pouquinho o comandante, com todo o respeito do coronel, o nosso amigo falou, porque ele é um grande amigo, além de ser um excepcional comandante, né? Comandante de outros dos melhores corpos de bombeiros do Brasil. A gente respeita demais o Corpo de Bombeiros de Pernambuco por toda a sua evolução nos recentes anos, né? Além disso, é uma excepcional pessoa, um grande amigo, e quero de antemão cumprimentar a organização desse quarto SILAS, que realmente vem sendo, professor Gerson, excepcional. O meu agradecimento sincero pelo convite para poder participar desse evento. Eu gostaria de fazer uma explicação inicial também, de que nós vimos aqui diversos trabalhos acadêmicos, né? Com tempo recorde de apresentação, né, de passagem. Parabéns a todos os apresentadores pelos trabalhos envolvidos e pela apresentação rápida que eu vou fazer também. O que eu venho trazer aqui, alguns amigos já assistiram, né? Eu tenho aqui alguns de São Paulo, deve estar assim pela 8ª vez, eu acho. Mas a gente sempre procura contar alguma novidade. Eu tenho algumas para contar, inclusive hoje. Para quem não é de São Paulo, né, a maioria aqui de outros estados, principalmente Pernambuco, nós estamos trazendo aqui uma experiência de um incêndio que aconteceu no Brasil em 2015, né, em abril de 2015, e que aconteceu por um acaso junto à área portuária de Santos, mas poderia ter acontecido no Suape, poderia acontecer no Rio de Janeiro, poderia acontecer no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, por exemplo, poderia acontecer em qualquer área com um terminal petroquímico do país, né? E muito importante também a gente fazer aqui uma reflexão de trazer a prática, né? E eu fico muito contente de ver na plateia um número muito grande de engenheiros, né, alguns arquitetos, pesquisadores, sobretudo, né, professores, mestres, doutores, para que reflitam sobre esse tipo de caso, né, e que além da preocupação com a proteção passiva, sobretudo a proteção das estruturas em situação de incêndio, que também se debrucem sobre análise de risco de casos como esse. Aliás, tivemos aí 12 belas apresentações hoje
e uma delas abordou, tangenciou esse estudo essa apresentação, na verdade, que é real, né? Bom, só para a gente ter uma ideia inicial, o incêndio se deu no município de Santos, no bairro da Lemoa, junto ao Porto de Santos, né, uma área de vários terminais. O Porto de Santos ele é chamado de Santos, mas ele fica no Guarujá, né, é um canal. E do lado de Santos, nós temos vários terminais, várias empresas que armazenam líquidos inflamáveis e combustíveis. O incêndio ele demorou do dia 2 ao dia 10 de abril, tá? Portanto foram 9 dias e 8 noites, né? Por sinal, passando por iniciando-se na véspera de um feriado que era Sexta-feira Santa, e passando o sábado, domingo de Páscoa, e os bombeiros tiveram que continuar trabalhando ali, e nós fomos nos revezando, né, na medida do possível, com as equipes que vinham para reforço, e não só os bombeiros militares, porque o Corpo de Bombeiros de São Paulo não teve, aliás, eu duvido que exista no mundo um Corpo de Bombeiros que sozinho consiga atender uma emergência dessa. Eu tive há menos de um mês com o subcomandante de Hertfordshire, que esteve no incêndio de Mansfield, em 2005. E ele me contou que teve lá, eles tiveram uma dificuldade muito semelhante, um cenário muito semelhante com o nosso, né? E eles também lançaram mão de meios como eu vou descrever aqui hoje também. Horário de início 10h17, chamado. A empresa atingida, né, eu estou falando o nome porque isso é notícia, é público, né? Foi a Ultracargo, mas a Ultracargo ela é dona do parque e ela loca diversos tanques para outras empresas que são produtoras ou que são revendedoras de líquidos inflamáveis ou combustíveis ou produtos perigosos. Então, na verdade, é um parque de tanques com diversos locatários. E eu não vou poder só me detalhar sobre a causa do incêndio, porque esse incêndio, que já faz aí mais de 2 anos, ainda continua com uma disputa judicial entre a locadora, no caso a Ultracargo, e uma das locatárias, no caso a Raizen, né? Porque o incêndio teria se iniciado junto ao tanque da Raizen. E, portanto, há uma disputa e uma discussão, inclusive sobre a perícia da Polícia Técnica Científica de São Paulo. Tá? A Polícia Técnica Científica é separada da Polícia Civil. E também o Corpo de Bombeiros de São Paulo ele não faz a parte de perícia de incêndio como alguns outros corpos de bombeiros fazem. Nós fazemos pesquisa de sinistro para retroalimentar a nossa própria regulamentação, as instruções técnicas. E é importante também a gente convidar o meio acadêmico para que ajude os corpos de bombeiros no Brasil a pesquisar os grandes sinistros, porque assim a gente consegue melhorar as normas brasileiras, as regulamentações. Quem sabe nós tenhamos aí, sem que demore muito, um modelo de código nacional, né? A gente tem aqui o engenheiro Marcelo Lima, que atua liderando a Frente Parlamentar de Segurança contra Incêndio, está fazendo um trabalho brilhante para que nós tenhamos pelo menos um modelo de código de segurança contra incêndio no Brasil. Tomara que dê certo, a gente torce muito para que esse trabalho dessa frente parlamentar também tenha sucesso. O local, a ocupação era armazenamento de inflamáveis, combustíveis e produtos perigosos. Só para a gente se localizar, né? Aqui está o estado de São Paulo, o litoral centro, a cidade de Santos. Aqui o canal que eu falei, do lado de cá Guarujá, do lado de cá Santos. O acesso de 2 grandes rodovias, Anchieta e Imigrantes, chegando à cidade de Santos, né, o litoral centro, que é o litoral mais movimentado. O Porto de Santos, que é o porto mais movimentado da América Latina, portanto uma quantidade muito grande de embarcações que atracam nesse porto, e um prejuízo da ordem de
milhões para a economia brasileira, porque durante os quase 10 dias de incêndio, esse canal e todo o porto ficou parado. Tá? A Marinha brasileira determinou que o porto ele não mais funcionasse. E a rodovia Anchieta, que passa aqui, chegando a São Santos, trazendo toda a carga e levando a carga de materiais diversos que saem do Brasil, também ficou interditada pela Polícia Rodoviária Estadual, devido ao risco que havia nessa região, nessa redondeza, onde aconteceu o incêndio. Portanto, além de ser um incêndio do dano patrimonial, do dano ambiental, né, o dano econômico para o país, né, um dano que a gente normalmente não mensura. Aqui uma imagem tirada da internet, mostrando o parque por cima, né. Aqui, na verdade, hoje é uma área de containers, e aqui nós temos uma área que é da Transpetro. Esta área de tancagem é da Transpetro. A área do terminal da Ultracargo é exatamente essa aqui. Tá? E bem vizinho, nós temos, está difícil de enxergar pelo tamanho da foto, mas havia aqui também há uma tancagem de GLP. Então, quando nós chegamos no incêndio, né, o odor típico de Mercapitana, né, mas vazando gás, não, é que tem, pertinho aqui do incêndio, tem uma base de GLP. Né, e a preocupação enorme da empresa de que o incêndio progredisse, pudesse, por irradiação ou por alguma maneira, prejudicar aquela base lá. Cenário inicial na quinta-feira, dia 2, aqui a área da primeira explosão, que eu estava em São Paulo, eu me desloquei para Santos, demorei quase 50 minutos para chegar lá. As primeiras equipes que chegaram aproximadamente 15 a 17 minutos depois da primeira explosão, porque é uma área afastada do centro da cidade, das áreas onde nós temos postos bombeiros. A primeira resposta foi dada pela brigada da empresa, né, e por equipes de empresas vizinhas que possuem brigadistas e que foram para o local. Até há uma empresa vizinha que o sistema de monitoramento filmou o início do incêndio. A gente vê que essa empresa estava em parada, né? Um problema sério em termos de risco. Toda vez que uma indústria, uma empresa, um depósito, uma área com uma tancagem dessa, faz parada e manutenção. E vem muita gente de fora, muito terceiro prestar serviço, né? E eles faziam perto do tanque um serviço de solda, instalação de guarda-corpos, perto dos diques de contenção e da central de transferência. E aí a discussão se ali teria se iniciado ou não, mas a gente percebe pela filmagem, que não é uma filmagem pública, que começa a fumaça a ser liberada e de imediato eles não percebem. Demora um tempo para que eles notem pelo ar a fumaça, daí corram, fumaça já preta, típica de hidrocarboneto, e corram em direção ao local. E daí a explosão acabou acontecendo. A gente vai ver uma imagem, um filme que vai melhor apresentar isso aí. Mas é importante a gente só entender aqui, olha, essa parte aqui é a parte de claros, né, gasolina. Tá? Aqui a parte de estanques de etanol. Essa bacia, na verdade, é uma bacia única. Aqui nós temos a área que eles chamam de escuros, né, a área de diesel. Aqui atrás, óleos mais pesados. E essas duas tancagens eram complexas porque não eram etanol ou gasolina, né, ou diesel. Eram diversos produtos perigosos. Entre eles, os tanques que estão em amarelo eram de acrilato de butila. O acrilato de butila é um monômero. Os monômeros, quando aquecidos, eles passam por uma reação exotérmica, se polimerizam, e dentro de um tanque eles podem vir a explodir. E essa explosão pode ser uma explosão com uma área que venha a ser atingida muito grande. Então a preocupação é muito alta com esses tanques aqui em amarelo. Tá?
Aqui tem um filme que a Rede Globo passou lá na região. Parecia até coisa de filme. Vamos embora daqui. Desses que falam de apocalipse, de fim do mundo. Labaredas que ultrapassavam 30 metros de altura. Uma coluna de fumaça gigantesca que se estendia até o céu e que podia ser vista de várias cidades da região. 6 tanques de álcool, gasolina e diesel queimaram. Bem, esse filme ele ilustra bem o cenário, né, a altura das chamas, que realmente era muito elevada, uma quantidade de energia liberada descomunal, bem diferente do incêndio estrutural, que é o que os corpos bombeiros, né, seja do Brasil ou de outros países do mundo, estão acostumados a responder, a atender com os recursos que normalmente nós temos. O primeiro chamado por 93 e a primeira resposta foi dada pelas equipes do 6º Grupamento de Bombeiros, que atende a região da Baixada Santista, com sede em Santos e com postos de bombeiros em outras cidades vizinhas. Mas eles de imediato já pediram apoio para São Paulo. Eu era na época comandante de bombeiros do interior, desloquei para Santos, e chegando lá, no viaduto, que a gente chama viaduto da Lemoa, né, que sai da Via Anchieta, o cenário que nós tínhamos à distância era esse aqui. Na entrada da empresa, onde eu falei que eu perguntei do cheiro, do odor, né, de capitana, nós tínhamos já um engenheiro com um major Tenório, que é o subcomandante até hoje lá do 6º Grupamento, com uma planta-chave de todo o terminal, né, e aqui ele mostrando para nós o que havia, né, de inventário, quais as quantidades, altura de tanque, diâmetro, situação dos sistemas, o que estava funcionando ainda, o que não estava. Nós voltamos então inicialmente o posto de comando aqui, que obtivemos as primeiras informações. Junto da tancagem, onde houve a primeira explosão, nós tínhamos o CETRANS. O CETRANS é a central de transferência. Tá? E aqui um detalhe, eles cobriram essa central, então seria uma rua interna, porém os veículos com canhão de conversa, canhão monitor, não conseguiriam operar aqui. As equipes do Corpo de Bombeiros, aliás, primeiramente da Brigada de Incêndio, da empresa, depois do Corpo de Bombeiros, juntos, trabalharam montando equipes com canhões monitores nessa região, para tentar manter resfriados os tanques que ainda não estavam atingidos. A quantidade de vapor era muito grande. Essa rua sai nessa cobertura aqui é a área do incêndio. Esse tanque aqui também era um tanque, esse primeiro um tanque com metanol, e o do lado de cá um tanque com atrelado de butila, tanque com 9 metros de altura, aproximadamente 4,5 metros de diâmetro. Esses tanques eram menores, os tanques atingidos eram bem maiores, tanques com 20 metros de diâmetro e mais ou menos 18 metros de altura. Cada tanque atingido com capacidade de 6 milhões de litros de material estocado, né? Ou gasolina, ou etanol, e por aí vai. Na hora que nós chegamos, nós percebemos aqui, nós tínhamos em torno dos 18 para 19 bombeiros trabalhando juntos, e havia uma quantidade de equipamento sendo colocada, mas o risco de explosão era muito alto. O tempo que nós chegamos lá, não deu 15 minutos, nós tivemos uma segunda explosão. A segunda explosão fez isso daqui, tá? Ocasionando a destruição parcial de diques de contenção, né? Diques intermediários, inclusive. Eles perderam uma boa parte do sistema sistema fixo de espuma, por exemplo, das câmaras de espuma. As câmaras se mantiveram, mas a tubulação que levava as câmaras passavam por dentro dos diques, tá certo? Essa piscina aqui, eles chamavam de BCD. BCD é bacia de contenção à distância. Então,
A bacia de contenção da área de armazenamento não consegue conter tudo. Em caso de incêndio, eles têm uma bacia central que recebe água, os produtos e água do combate a incêndio, com espuma, se for o caso. Essa bacia tinha capacidade de 5 milhões. Quando nós chegamos, a bacia já estava totalmente cheia. Tá? Então, os sistemas de resfriamento funcionando, né? Os equipamentos que o Corpo de Bombeiros e os brigadistas montaram, mais os líquidos que estavam vazando, foram transferidos para essa bacia. Portanto, quando nós chegamos também já não tinha mais aonde conter o que estava vazando. Incêndio na parte inferior de um desses tanques, na parte superior. Aqui alguns canhões monitores, essas setas brancas, só para indicar aonde a gente tem aqui, ó, sinal de água, aqui o canhão monitor, aqui mais outro, aqui embaixo mais outro, funcionando próximo da central de transferência. Quando isso aconteceu, o incêndio ele acabou aumentando bastante, né, de volume, atingindo de 1 para 3 tanques ao mesmo tempo, mais o tipo de contenção. Com o extravasamento da bacia de contenção, nós tivemos hidrocarboneto sobrenadante fora do dique, entrando numa rua interna. Aqui havia um carro de bombeiro, um autobomba, com um bombeiro nosso, com uma escada, e ele teve que se retirar rapidinho para que não fosse atingido. Eu pensei que ele tinha sido atingido pelo fogo. Então o bombeiro me chamou, coronel, olha aqui, ó, a rua está pegando fogo. Essa expressão eu nunca tinha ouvido na vida. Então, confirmei que realmente, deu uma corrida até lá, e confirmei que realmente havia uma quantidade grande de líquido, né, de água, mas com hidrocarboneto sobrenadante, portanto pegando fogo também. Nessa hora, nós temos que passar de uma estratégia, né, que seria ofensiva, para uma estratégia defensiva. Determinação de retirada de todos lá de dentro, né? Então, determinação do abandono geral da empresa. Eles tocaram um alarme de abandono. Problema aqui, gente, ó, gerenciamento de risco, né? Numa hora dessa, a única via por onde nós podíamos passar tinha um caminhão, uma carreta, na verdade, tá, de nitrogênio, que estava operando. O motorista ficou nervoso, saiu correndo, e a carreta bloqueou a rua. Então nem os veículos de combate a incêndio que estavam lá dentro não podiam sair. Nós perdemos um certo tempo buscando, né, procurando localizar o caminhoneiro, tranquilizando o caminhoneiro para que ele voltasse, para que ele assumisse a carreta, porque senão a gente não conseguia nem sair da empresa com os veículos de combate a incêndio. Tá? E aí nós nos posicionamos a mais ou menos 700 metros da empresa. Isso aqui já é uma vista, já estava escuro, já tinha entardecido, né? Mês de abril lá em São Paulo, escurece, de abril para frente escurece mais cedo. A gente estava bem longe, numa área mais segura, e aqui nós montamos um novo posto de comando, só que provisório, né? Com a mesma planta-chave, só que com outras equipes. E aqui alguns engenheiros que são especialistas, né, de empresas que prestam serviço, no caso da Ultracargo, e mais uma equipe da Petrobras, da refinaria Presidente Bernardes do Batão, se uniram comigo lá para a gente traçar uma estratégia. Um outro companheiro, o Coronel Salomão, que trabalhava no Corpo de Bombeiros na época, ele fez a contagem de bombeiros, brigadistas, para verificar se algum bombeiro ou brigadista não tinha perdido a vida, que era a nossa maior preocupação, evidente, né? E aí a discussão sobre como fazer com o atrelado de butila. Uma empresa que estava presente tinha um especialista que trabalha aqui no Brasil, é da empresa Suatrans, e ele falou, minha equipe consegue ir lá e injetar o inibidor para evitar que ocorra a reação química de polimerização. Como é um trabalho muito específico, só a empresa dele poderia efetuar. Ele é um engenheiro químico, perguntei se ele tinha certeza da condição de segurança para adentrar, ele disse
que dava para fazer o trabalho, porque estava longe do incêndio, aonde ele teria que atuar. Ele ingressou com a equipe dele, num número reduzido, só 4 profissionais, com o tal inibidor para injetar nos tanques de acrilonitrila. Aliás, de acrilato de nitrilo. Importante aqui que nós tivemos que conversar bastante e, por sorte, alguns desses líderes de outras equipes de emergência já tinham participado de simulados conosco. Eu já conhecia alguns deles. Facilitou a nossa conversa aqui. Então, uma outra coisa que ficou de lição: simulado é muito importante, treinamento é muito importante para a empresa e para os corpos bombeiros, porque facilita o conhecimento de quem é o engenheiro de segurança do trabalho, quem que é o técnico de segurança, quais são as condições de risco, como que o corpo de bombeiros pode trabalhar, de que forma que pode ali ajudar, o que a empresa tem de equipamento, de pessoal treinado, preparado, de material, enfim. Então, isso também acabou nos ajudando, mas a gente precisa evoluir, precisa melhorar isso também. Foi a primeira vez que no estado de São Paulo nós utilizamos um drone. Apareceu um rapaz, esse rapaz aqui, como voluntário, ele falou: olha, tem um drone, vocês querem que eu ajude? E nessa altura do campeonato, qualquer ajuda era muito bem-vinda. Então nós utilizamos o drone para sobrevoar a área. Isso acabou sendo usado o tempo todo. Não era comum hoje. Nós temos 2 drones em São Paulo, na Força Tarefa, mais um em Santos, mais um em Bauru, mais um na Escola Superior de Bombeiros. Nós estamos começando a usar esse equipamento em várias ocorrências onde a visualização é mais difícil. Facilita muito, uma ferramenta excepcional. Tá? E aí esse rapaz acabou ficando como voluntário aqui e não cobrou nada pelo serviço, atuou durante os 9 dias. Com a visualização, a gente tinha um monitor dentro do posto de comando, aqui já é um posto de comando mais adequado, um veículo, um caminhão próprio para isso, que nós temos no Corpo de Bombeiros. E aqui nós temos um computador, um monitor, permitindo visualizar as imagens que ele adquiria por meio do drone. Tá? Ele descarregava no computador. Isso facilitou o trabalho nosso, os bombeiros da Petrobras, na LTC, a Defesa Civil também, que fez uma avaliação da necessidade do eventual abandono dos bairros ao redor daquela área, porque existiam também residências próximas às áreas ali que são de depósito, de armazenagem. E a dificuldade do chefe da Defesa Civil era o seguinte: fazer o abandono de um bairro ou de 3 bairros inteiros é muito complicado. Além disso, nós tivemos um problema criminal acontecendo durante a emergência. Santos é uma cidade tem violência, como tem em outras cidades de São Paulo e no Brasil inteiro e do mundo, infelizmente. Começaram a mandar recados nas comunidades ali próximas de que o local ia explodir. Mas na verdade eram criminosos, o crime se organizando para que as pessoas deixassem as casas. Tá? Era uma estratégia do crime para que o pessoal abandonasse a área e para que pudesse invadir residências. Um negócio complicado. A polícia teve que atuar preventivamente também ali no Corpo de Bombeiros. Nós verificamos já no segundo dia que só uma viatura do Corpo de Bombeiros, do bombeiro da Petrobras e da Transpetro não seria suficiente para o controle do incêndio. Nós pedimos apoio para a Petrobras em outras refinarias, a refinaria de São José dos Campos, Comperj no Rio de Janeiro, a de Apucarana no Paraná e a de Paulínia. E a Transpetro também, com as suas unidades, acabou nos ajudando bastante, além da Basf e da Braskem. Porque essas empresas aqui possuíam veículos com canhão monitor de alta vazão. O que eu quero dizer com alta vazão? É algo acima de 3.000 galões por minuto. 3.000 galões por minuto, pouco mais de 20.000 litros por minuto, 20.000 litros por minuto. Então, vazão realmente alta, absurda, para um bombeiro urbano
é uma vazão muito grande. Mas para ter essa vazão precisa ter água, porque a Petrobras trabalha com esse carro numa área que é de seu domínio, com uma grande reserva de incêndio e com mangueiras adequadas. Nós estamos fora e a empresa atingida não tinha essa estrutura. Por sorte, perto do local nós tínhamos o porto, montamos linhas, né, para fazer a adução. E o Corpo de Bombeiros de São Paulo possui um navio de pequeno porte, com uma bomba de grande vazão. Então, nós tínhamos a bomba, tínhamos veículos chegando, faltavam as mangueiras. A mangueira normal, que o Corpo de Bombeiros usa, aqui no Brasil, o máximo que a gente vê em norma é diâmetro nominal de 65 milímetros, correto? Para isso aqui nós usamos mangueiras de 6 polegadas, tá? São mangueiras dessa bitola, mangueiras que a gente não vê normalmente, mas que a Transpetro e a Petrobras possuem para incêndios desse porte. Então não adianta, por exemplo, uma autoescada nossa tem um esguicho de 1.000 galões. O que faz um esguicho de 1.000 galões, né? A gente acha que é muita coisa. Ó, um esguicho de 1.000 galões, ele fica bonito aqui, até com arco-íris, ó. Tá? Mas ele é um conta-gotas, um incêndio desse. Porque 1.000 galões é um esguicho grande, que as autoescadas possuem no Brasil e no mundo. Mas para incêndio estrutural, de novo, para esse incêndio, esse esguicho de 1.000 galões não consegue fazer o resfriamento, não consegue lançar a quantidade de espuma necessária. Essa dificuldade de alocar os recursos é que foi um dos grandes desafios no início da emergência. Além disso, nós tínhamos o incêndio em cima, o incêndio embaixo, numa chamada abertura, né, ou como se fala no meio industrial, boca de inspeção, né, uma janela por onde começou a vazar gasolina com a altura manométrica estática, portanto, um fogo ali tridimensional, mais um incêndio dentro do dique de contenção em todos os manifolds, né, de gasolina e dos manifolds de etanol. Cada manifold com pelo menos 6 válvulas de 10 polegadas. Tá? Válvulas parruda, coisa muito grande. Válvula que a gente vê tipicamente somente em área industrial. E aquelas válvulas também com vazamento de produto com fogo e supressão. E as válvulas que ficaram debaixo da água, algumas o pessoal do Corpo de Bombeiros conseguiu fechar. Ou seja, nós tínhamos também líquido vazando em tubulação que rompeu e nós não tínhamos mais o acesso, não enxergávamos mais as válvulas. Nem o pessoal da empresa conseguia chegar nessas válvulas porque a água no dique já estava a 1 metro de altura mais ou menos. Sobrenadante, nos diques de contenção também, então fogo dentro de dique de contenção, né, e a bacia de contenção transbordando. E aí um problema ambiental, porque vazando a bacia de contenção, a água ia para onde? Para a rua, lado externo, onde a gente montou o posto de comando. Da rua para um córrego. O córrego saía no canal, o canal está no mar. Daí o problema do dano ambiental. A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, trabalhou conosco ali monitorando a área, tentando controlar o máximo possível, e na área do canal a Transpetro forneceu barreiras para poder tentar pelo menos conter os hidrocarbonetos. Tá? Mesmo assim, a quantidade de peixes que morreram nesse incêndio foi muito alta. 6 toneladas de peixes morreram, tá? Durante o vazamento do produto. Com os canhões de alta vazão chegando, olha a diferença do canhão de alta vazão, o tamanho do jato. Ó. Isso aqui é um jato de 2.000 a 3.000 GPM. Então aí sim, um jato que consegue fazer um bom resfriamento, né? Isso aqui também é um canhão de 3.000 galões, a gente chama de canhão de convés, num carro que não é do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Isso aqui é um veículo de combate a incêndio da Petrobras. Tá certo?
eles têm esses carros porque eles têm esse tipo de risco específico dentro da refinaria, né, das suas plantas. Então, inicialmente, a gente só tinha um veículo desse, fomos pedindo apoio para a Petrobras, o Rio de Janeiro teve que dar autorização, tem um processo burocrático, em cima disso aí, então não saiu tudo na quinta-feira. Foi entre sexta e sábado, só entre sexta e sábado, que chegou os recursos que a gente precisava ter. Essas mangueiras verdes, né, que são as mangueiras de 6 polegadas. Note, uma mangueira branca, tradicional, bombeiro urbano, né, bombeiro militar, e uma mangueira de 6 polegadas aqui. Só que nós tínhamos que montar 1 quilômetro de mangueiras chegando até a embarcação. Tá? 1 quilômetro para mais mangueiras chegando até a embarcação. E depois da viatura para alguns outros equipamentos, não sobre viatura, mas sobre rodas, são pneus monitores móveis. A gente vai mostrar um aí para vocês também. Uma outra coisa interessante nesse incêndio é que foi um trabalho de interagências muito grande, envolvendo Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Regional, a Municipal, as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, todos atuaram nesse incêndio com os meios que poderiam disponibilizar para nos ajudar. As empresas ao redor, né, do plano de auxílio mútuo, todas compareceram. Algumas, como era o caso, inclusive da Braskem, não tinha nenhuma instalação. Ela tem a sua unidade mais próxima na região do ABC, região metropolitana de São Paulo, mas ela ofertou o veículo para poder nos ajudar lá, e o veículo de fato ficou à nossa disposição durante todo o evento, né? Então, um trabalho muito grande. Prefeitura Municipal também, setor de trânsito, não dava para trabalhar sozinho. A necessidade da Polícia Rodoviária para bloquear a estrada, criação de um gabinete de crise na Prefeitura Municipal. Eu trabalhei na parte operacional, né? Eu fiquei na briga lá com o fogo durante os quase 10 dias, mas o comandante do Corpo de Bombeiros na época, o Coronel Marco Aurélio, ele ficou com o prefeito, com o chefe da Defesa Civil Estadual, que era o Coronel Zé Roberto, né, com algumas lideranças na Prefeitura, falando com o Palácio do Governo do Estado, com a Presidência da República, buscando recursos em todo o país, né, para que ajudasse a mobilização necessária para que nós tivéssemos equipamentos e suprimentos necessários durante toda a emergência. Você tem que pensar em água, você tem que pensar em alimentação, montar um abrigo para reabilitação dos bombeiros brigadistas que estão ali extenuados já, né, pelo calor inclusive. Enfim, uma quantidade de equipamentos, de materiais, líquido gerador de espuma, né? Você tem notícia que é até hoje o maior consumo que já foi feito no país em termos de líquido gerador de espuma. Inclusive, nós esgotamos toda a reserva do Brasil. Toda a reserva brasileira foi esgotada, né? E nós chegamos a ter líquido gerador de espuma vindo dos Estados Unidos durante a emergência. Para tentar organizar o cenário, nós pegamos a planta-chave e dividimos em 3 frentes. Frente 1, essa aqui embaixo, para você ter uma ideia do tamanho, da dimensão, esse pontinho vermelho aqui é um caminhão autobomba, caminhão do Corpo de Bombeiros. Cada tanque desse daqui tinha, que eu falei, né, 20 de altura, mais ou menos 18 de diâmetro. Nós tínhamos tanques maiores. Esse tanque aqui tinha mais de 30 metros de diâmetro. Aqui os tanques de gasolina, aqui tanque de álcool. Aqui os tanques de óleo diesel. A área de transferência, os tanques de produtos perigosos. Aqui a frente 2. A frente 2 tinha um desafio terrível, que era a questão de líquidos perigosos que vazaram. Foi bloqueada a rede, porém o inventário que sobrou na tubulação, quando rompeu, escorreu
escorreu e atingiu o solo, né? E do lado de fora, aqui a frente 3. Então nós medimos aqui um coronel que ficou responsável pela frente 2 e 1, e o outro, com os equipamentos de maior porte, ficou pela frente 3. Eu, em particular, fiquei todos os dias na frente 3. Daqui saíam todas as linhas de alimentação em direção aonde os navios estavam atracados, né? Além do navio do Corpo de Bombeiros, nós tínhamos mais algumas embarcações, tipo rebocadores, que foram colocados pela empresa de disposição nossa para poder bombear água para o local. E aqui a gente vê quantos contêineres tem nessa área aqui, um pátio de contêiner. Aqui uma lagoa, né? É uma lagoa, então um acesso aqui difícil e essa área é sempre cheia de água. Dificuldade muito grande os bombeiros trabalharem aqui. Ficaram aí variando entre 50, 1 metro, 1,20 m de altura de água, nessa região onde eles tinham que trabalhar fora da viatura. No sábado, dia 4, nós tivemos um grande problema. O governador Fleury, né, que é a embarcação nossa, esse navio pequeno, a bomba dele quebrou por 30 minutos. Os 30 minutos que o incêndio ficou sem água, gerou